tudo bem? Já fazia um bom tempo que eu não apareço aqui. E... pois é, a vida aconteceu. E hoje eu tô aqui basicamente pra explicar o que aconteceu. Como dá pra ver também, eu já não tô em Buenos Aires, eu estou de volta no Brasil. Basicamente o que houve foi que eu acabei realmente tendo que fazer uma matéria de novo. Eu aprovei ela e voltei pra casa. Porque eu já não teria mais nada pra fazer esses próximos 6 meses. Até as aulas começarem no ano que vem. Então eu decidi voltar pra casa para poder passar esses meses aqui com minha família e depois poder voltar e realmente voltar a estudar bem mais estudo do que eu fiz no ano passado. Então eu tô aqui pra contar basicamente o que aconteceu nesses últimos meses que eu estive sumido. Eu já estou aqui no Brasil desde julho, mas então esse vídeo aqui vai ser de março até julho. Como eu falei no último vídeo, fiz 2 provas no começo do ano e acabou que uma delas eu aprovei e a outra eu reprovei. E por conta disso eu não pude continuar na faculdade pro semestre que eu deveria ter ido. E aí eu tive que ficar no primeiro semestre todo fazendo uma matéria que eu tinha reprovado. Por conta também que eu só tive uma matéria, então eu consegui ficar mais livre, mesmo que eu senti que eu tava mais ocupado. E aí meio que eu consegui fazer várias coisas em Buenos Aires, além de estudar. E esse vídeo aqui é basicamente pra mostrar mais ou menos o que eu fiz. Espero que vocês estejam interessados. Mesmo que eu tenha feito muitas coisas, não consegui filmar tudo. Então, esse aqui realmente vai ser tipo só um resumo do que aconteceu no primeiro semestre, com algum material que eu tenho. Espero que vocês gostem. Então, mesmo que eu já estava fazendo provas naquela época, as minhas aulas ainda não tinham realmente começado. As minhas aulas só começaram no fim de março. E aí, basicamente, durante o mês de março eu ainda estava de férias e fiquei basicamente só inventando o que fazer. Era o fim do verão, a gente estava inventando de ir pra praia e meio tentarem ver o que a gente conseguia fazer na praia. Em Buenos Aires não tem praia, realmente, tipo assim, na cidade de Buenos Aires. O Rio da Plata passa por lá, mas realmente uma praia mesmo, como por exemplo em Mar del Plata, não. E aí Mar del Plata é meio longe. Então a gente pesquisou e a gente acabou descobrindo, tipo, uma praia, entre aspas, que fica em um dos braços do Rio da Plata. A gente estava querendo ir lá. A gente convidou algumas pessoas, mas primeiro a gente foi lá pra ver realmente como era, porque estávamos meio descrentes sobre como era, e aí a gente foi lá. Chegamos lá e era bem bonito. Não dava pra dizer que não era bonito, era bem bonito. E meio que diferente do que a gente pensava. Era mais como se fosse um cais, uma beira-rio, e não era bem uma praia. Então a gente vinha meio desapontado, mas era bem bonito. Era um lugar, se eu não me engano, se chamava Punta Lara, que fica em La Plata. Fomos lá, tinha até, tipo, churrasqueira pra gente levar carne e fazer um churrasco. Mas acabou que não era muito do que a gente esperava. A gente acabou não voltando lá. Mas naquele dia a gente ainda ficou, a gente ainda entrou um pouquinho na água pra ver como era. Não era bem uma praia, mas foi o que deu, mas no final não deu em nada. A gente acabou voltando pra casa e não voltamos mais lá. No começo de abril, primeiro dia de aula, eu só tive realmente que cursar uma matéria que foi química. Justamente por só ter uma matéria pra fazer, eu consegui escolher um bom horário. E aí eu ia pra faculdade, minhas aulas começavam às 10, acabavam a 1. Mas eu tinha uma matéria que fazer, então acabei só indo 2 vezes por semana na faculdade mesmo, só pra ver a aula. E foi bom, não tem muito o que dizer. Os professores eram muito legais e eu achei que a matéria tava muito melhor compassada do que antes. Eu fiz numa cátedra que se chama Liricio. Foi a primeira vez que eu cursei naquela cátedra, mesmo sendo a terceira vez que eu tava cursando química. E eu achei que foi muito bem. Eu estudei pra caramba. Vocês vão ver que eu estudei pra caramba, porque mesmo química tendo sido uma das minhas matérias favoritas no ensino médio, eu não entendo porquê, mas em espanhol não entrava na minha cabeça. Mas também era porque eles meio que ensinavam a química que a gente estuda aqui no Brasil, mas de uma maneira diferente, que eu não tava acostumado. Foi bem tranquilo, mas realmente na primeira semana de aula não tinha muito o que fazer. Mas nessa mesma semana consegui perder a minha carteira e tive que resolver um montão de coisas porque os meus documentos estavam todos lá. Os meus documentos brasileiros não, graças a Deus. Mas acabou que tive que pedir documentos novos, cartões novos. E no final eu achei a carteira, então eu acabei duplicando todos os meus documentos. E pois é. Enfim, dia 1º de maio, uma amiga ia fazer aniversário por essa data. E aí ela propôs da gente ir num parque de diversões. E nós decidimos ir. Mesmo assim, a gente tava animado pra ir pro parque desde abril. A gente tava guardando dinheiro, mas aí faltando, tipo, na mesma semana, eu me desanimei, mas eu acabei dando do mesmo jeito. E foi bem divertido. Enfim, foi bem legal. O parque era o Parque de la Costa, que fica em Tigre, né? E não fica em Buenos Aires, então a gente teve que pegar um trem e, se eu não me engano, 1h30 até Tigre. E Tigre era bem bonito. Era bem diferente de Buenos Aires, porque, tipo, passava um rio, literalmente, quando a gente saía da estação de trem. E a gente caminhou até o parque.
E foi bem legal, era bem bonito, o dia tava bem bonito. Foi um dia meio frio, já era outono na época, então não tinha muito o que fazer. A gente chegou, na hora do almoço, a gente almoçou, e depois a gente já foi direto pro parque. Tinha muitas coisas pra fazer no parque, tipo assim, tinha muita. E de 1º de maio é feriado, então a gente foi no feriado justamente pra aproveitar. A gente comprou os ingressos com antecedência e não tinha realmente muita gente no parque, então a gente conseguiu ir em várias coisas sem ter que enfrentar tanta fila. O negócio que realmente a gente foi nas montanhas russas, eu acho que eu fui em 3 montanhas russas, e eram tipo umas 6. Uma a gente não foi, porque era uma que a gente se molhava e como tava frio a gente não quis se molhar, enfim. E as outras 2 eu já não aguentei ir. Muito mexer assim, já tava me deixando enjoado e não deu. Mas nos outros brinquedos eu fui. Mas vamos ainda em várias coisas. A gente ainda foi na roda gigante. Eu não sei se eu já tinha ido em roda gigante alguma vez, mas foi bem divertido. E como o parque ficava numa costa, então tipo assim, o rio passava bem do lado do parque, então de cima da roda gigante dava pra ver a cidade e dava pra ver o rio. Era bem bonito, realmente. Depois disso, os meus amigos ainda inventaram de ir em mais uma montanha russa que não deu muito certo, o pessoal já tava morrendo já. Saíram dessa e já não aguentavam mais. E era tudo doido, porque tipo assim, ela subia, ia subindo, e depois ela soltava. E aí ia pelos aros, assim, pelos doidos, e depois, quando eles estavam lá, ele ainda subia um pouco e fazia toda a trajetória de volta. Então era todo um negócio que uma amiga minha desse aí morrendo, mas foi. E foi um dia bem legal mesmo. Foi um dia bem legal. Foi a primeira vez também que eu fui no parque de diversões, então foi realmente bem divertido. Foi uma das minhas coisas favoritas que eu fiz esse ano. Então eu espero também conseguir ir de novo depois. Essa altura do campeonato eu já tava em semana de provas. Meio que como a gente tinha 2 aulas por semana e cada uma dessas 2 aulas, elas eram de 3 horas, então a gente avançou com tudo bem rápido e a gente já tava em semana de provas. E eu estava estudando bastante porque eu iria viajar. Então nós estudando pra tirar uma nota boa. Porque além da viagem, eu queria tirar uma nota boa para que eu não precisasse fazer prova final. Então, se eu tirasse uma nota boa e conseguisse tirar outra nota boa, eu não precisaria fazer nota final, prova final. Mas enfim, eu estudei, deu tudo certo, tirei um 6, tudo certo, uma nota ótima. Foi a primeira vez que eu tirei um 6. Das 2 outras vezes que eu tinha cursado química, então foi uma benção. Então logo depois veio o dia da viagem. Foi, na verdade, eu viajei para o Brasil, porque era um evento da nossa igreja que acontecia no sul. Aconteceu no Paraná, mais especificamente em Maringá, na região de Maringá. Nunca tinha ido para o sul. Foi uma experiência bem legal, foi bem legal. Gostaria muito de ir de novo. Me disseram que eu estaria fazendo muito frio. Mas não fez tanto frio assim. Comparado com o frio que eu tava sentindo em Buenos Aires, eu sinto que eu estava passando mais frio lá. Mas enfim, aliás, eu também tô sentindo muita saudade do Brasil. Eu não sei se é porque eu tava com menos coisas pra fazer esse semestre, mas eu acabei sentindo muito mais falta do Brasil esse ano do que eu senti no ano passado. E aí eu já tava com muita saudade do Brasil. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Brasil foi comer e eu já pedi um Guaraná. Porque eu estava com muita vontade de tomar um Guaraná. Eu não encontrava um Guaraná na Argentina, então comprei um Guaraná muito feliz tomando meu Guaraná. Cheguei tipo de noite, mas assim, foi legal. Eu encontrei os meus pais, estava muito feliz de encontrar meus pais e meu irmão. E eu encontrei um monte de gente. Tipo assim, tinha gente que eu não via já tinha muitos anos. Até por causa da pandemia e até por causa que a gente nunca mais tinha viajado como família pra ir fazer coisas no sul do país. Então foi bem legal. Além disso, tinha várias pessoas não só brasileiras. Tinha gente do Paraguai, tinha gente da Colômbia, tinha gente dos Estados Unidos. E eu, como falo tanto inglês como português como espanhol, acabou que me colocaram pra traduzir. E meio que me pegaram desprevenido, meio que eu já tinha me dito, mas eu, tipo assim, de uma hora pra outra, só me chamaram dizendo: Matheus, vem aqui traduzir. Foi bem divertido, eu nunca tinha feito isso. Foi a minha primeira vez realmente traduzindo do inglês pro português. Eu principalmente fiz do inglês do português pro inglês. Foi confuso, eu me confundi um pouco, mas depois de um tempo eu me acostumei e foi bem legal. Não tem muito o que dizer. O lugar é muito bonito. Tipo assim, era tipo um acampamento e realmente era muito bonito. E realmente foi diferente porque, eu não sei, tipo assim, eu tinha a impressão de que seria muito diferente de Belém. Realmente era, mas não tanto. Tipo, realmente dá pra ver que a gente tá no mesmo país. Eu não sei porque eu pensava que seria tão diferente. O que foi engraçado foi que era gente de muitas partes do país estando lá, mas era só gente do norte. Então, quando eu cheguei lá, o papai me deu dinheiro pra comprar um refrigerante, e aí a moça do caixa me perguntou, eu acho que ela notou no meu sotaque, não sei, e ela me perguntou: vocês são de onde? Aí eu falei: a gente é de Belém. Aí ela falou: por isso que vocês falam um pouco diferente. E aí, não sei, enfim.
O engraçado também era que os paraguaios todos que eu falei lá em espanhol, todos me disseram que eles escutavam um sotaque argentino no meu espanhol. Normal, eu acho. Eu já morava na Argentina há 1 ano e meio nesse ponto, então não tinha muito o que eu fazer. Enfim, meio que eu fui só por um fim de semana, então realmente passou tudo muito rápido. Foi muito legal passar esse momento com a minha família, eu já tava com saudades dele mesmo. Eu só estando longe de casa, eu tinha uns 3 meses, mas eu tava com muita saudade dos meus pais e do meu irmão. Então foi muito legal, que eu fui na quinta e voltei no domingo, então realmente foi tudo muito rápido, mas foi ótimo. Realmente foi uma experiência muito legal. Espero que talvez a gente consiga fazer isso de novo, não sei quando. Mas foi ótimo pra matar a saudade da minha família por esse tempo que eu achei que foi uma bênção. Uma pausa aqui rapidinho da edição só pra dizer uma coisa. O que acontece aqui? Esse vídeo acabou ficando muito longo. Eu decidi dividir ele em 2 partes. Então, é basicamente isso aqui mesmo pelo vídeo de hoje. Obrigado por vocês terem visto até aqui. Eu sei que as maiores explicações do meu sumiço estarão na próxima parte do vídeo. Tipo, acabou que realmente eu não tive muito tempo, eu não consegui ter energia suficiente pra ficar editando os vídeos mesmo que eu tava gravando. E sinceramente é isso mesmo, não tem muito o que fazer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês acompanhem o próximo vídeo. Ele não vai demorar muito pra sair mesmo. Então é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!